E é aquilo que você falou, a chuva é uma bênção. Receber esse dinheiro idôneamente, com certeza será uma bênção. Mas se a pessoa não se preparou, ela vai. Exato, ela vai acabar perdendo. E a maioria perde. A gente vê É, muitos só casos, né? De jogador gente de que ganhou futebol, Big Big Brother, Brother. isso Nossa, é muito, muito. muito comum. E é muito comum também, porque jogador de futebol, cara, aí tem alguns, né? Eles acabam tendo acesso a uma quantidade de dinheiro do qual eles não estavam preparados. Uhum. E não é anormal, né? Uma vez por mês a gente vê um jogador de futebol cair num golpe financeiro. Porque É, ele não podia ter vários. acessado. Ele não está Ó, pronto para acessar aquelas quantias. ó, Rafa, vamos falar de um ponto mais delicado ainda do que dinheiro? Esse é um ponto delicado. Cara, eu acredito assim, ó. Por mais difícil que seja a situação, existe uma possibilidade de um filho não ser uma bênção? É, Você entendeu minha pergunta? O ponto que eu tô tocando? tô refletindo ainda sobre ela. Porque assim, o que eu tô falando, pessoal, acho que as coisas acontecem na nossa vida e a gente não tá preparado. E tem casos e casos, eu não quero entrar nesse ponto aqui. Mas é o que o Rafa falou. Eu não vejo como uma criança, um ser vivo, possa não ser uma bênção na sua vida. E aí, pessoal, eu não tô falando do ponto mais gritante em relação a isso, que é o que gera a maior discussão entre a sociedade, mas eu tô falando do geral. Vamos falar do geral? Pais que não valorizam a bênção que é receber um filho. Pais que abandonam filhos. Mães que olham para crianças concebidas e olham com, tipo, nossa, olha porque eu tive essa criança agora, era pra eu estar curtindo na balada, sei lá, dando um rolezinho no shopping, e eu tô aqui cuidando dessa criança. E aí, a gente, assim, às vezes a gente recebe a bênção sem estar preparado. Mas assim, eu tenho fé, então eu falo, Deus é tão bom que Ele todo dia dá uma chance de nós olharmos para a bênção com outros olhos e buscarmos nos preparar, mesmo tardiamente. Eu acho que isso fica uma mensagem porque a gente tá falando de bênção da via financeira. Mas, cara, tem tanta bênção na nossa vida que a gente não presta atenção, que a gente já recebeu, e a gente não se preparou, e pior do que não se preparar, a gente não tá realmente olhando para ela com o valor que deveria, né, Rafa? Verdade. A relação, as pessoas à sua volta, nossos pais. Cara, eu falo assim que. Nossa, eu até me emociono pensando falando isso, mas pô, todo mundo é adolescente, né? Acho que todo mundo passa pela adolescência. E eu sempre fui muito grato aos meus pais. Mas o que eu tenho de gratidão hoje, como eu trato os meus pais hoje, é longe do que eu tratava eles quando eu era adolescente. Com certeza eu fui um filho, eu acho que na média foi legal, mas pra mim, eu era medíocre. Porque hoje eu olho pros meus pais e falo assim: meu Deus, que bênção que é ter eles na minha vida. Essa bênção eu tenho que estar preparado e cuidar, eu tenho que estar ali. Como que eu posso ser um filho melhor? E aí eu falo assim: é aquilo, né? Tem caminhos. Eu poderia ter reconhecido isso quando eu era apenas uma criancinha. E olhado para os meus pais e falar: como é que eu posso me preparar para ser um filho melhor? Aí eu recebo um filho, às vezes, antes mesmo da minha mulher estar grávida, eu posso me preparar para essa bênção. Eu brinco muito com a minha namorada, eu falo assim: amor, quando você ficar grávida, isso acontecendo com a gente, eu vou ler muito livro, eu vou ser o chato dos livros. E aí esse dia foi, por que eu não começo a ler agora? Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas de leitura de educação infantil. Então, assim, eu acho que quando você dá valor e você tem um propósito, você começa a se preparar sempre antes para a bênção, né, Rafa? Você me fez lembrar de uma coisa, cara. Ah, Você sabe qual é o melhor livro de educação de filhos? ter um, não sei qual. A Bíblia? É. A Bíblia. Quase me pegou, quase me pegou. Não, sabe por quê? Porque às vezes a gente fica procurando em tantos É lugares, verdade. mas a gente não procura no lugar de onde Tudo nasceu, todos né? os livros derivaram, É. né? Cara, eu trouxe mais alguns exemplos que são, para mim, muito impactantes. Ah, olha que coisa engraçada, assim, olha que coisa que vai fazer a gente refletir. Jesus, aos 12 anos de idade, ele já discutia com grandes doutores da lei, que eram as pessoas da religião, Uhum. que eram, por exemplo, os fariseus. Aos 12 anos. Mas ele só começou o ministério dele aos 33. Sendo quem era, se a gente entende, e eu entendo isso, Jesus é o Deus vivo.
Ou seja, não existiu na Terra um ser mais iluminado, mais poderoso do que ele. E por que se preparar, então, 33 anos para começar o seu ministério? Por qual motivo, sendo quem ele foi, sendo quem ele é e sendo quem ele sempre será, ele não desprezou o tempo de preparação? Eu tenho um outro ponto nisso, sabe, Rafa, que você está trazendo. Eu vejo que tem um outro ponto em cima disso. Que às vezes a gente tem que entender que essa preparação, muitas vezes, não é uma preparação que a gente tem que desenvolver e realizar, não só por nós, mas é uma preparação que a gente faz pelo nosso ambiente também de bênção. Então, às vezes, você até pode estar pronto, mas será que a terra está pronta? Pois é. Então, nem sendo ele quem é, desprezou esse tempo de retirar o mato, As arar a veredas. terra, sabe? Colocar sementes para na hora certa cair essa chuva de bênçãos. Pensa também, os milagres de Jesus. De novo, né? Sendo quem é. Olha isso aqui, Gabriel. Sendo quem é, com a autoridade que tinha. Por que não transformar água em vinho com apenas um sopro? Assim, ó. Por quê? Ele pediu para que pegassem água filtrada, para que enchessem os odres, né, Gabriel? Os barris. De novo, tem que pedir perdão para questão literária, né? Mas se você olha para o primeiro milagre, ele, ele tem toda uma preparação até que ele transforme água em vinho. E aí, isso me entusiasmou, né? Me deixou reflexivo, dizendo: imagina se ele quisesse. Acho que talvez não precisasse da água, não precisasse de nada. Simplesmente ele faria aparecer vinho, mas não. Mas mais uma vez, ele respeitou o tempo de preparação de cada coisa. Teve o cego que ele curou foi com barro, não foi? Guspe e barro. De novo, ele poderia ter simplesmente colocado a mão e fique curado. Então, em todas as passagens, em tudo que ele fez, ele deixou uma lição para gente. Não desprezem o tempo de preparação. Não desprezem o tempo de preparar-se para receber grandes bênçãos, porque a chuva de bênçãos ela vai acontecer. Eu não sei se essa ela vai ser uma bênção para algumas pessoas, mas a chuva de bênçãos, quantas vezes a gente escuta alguém contando histórias, pessoas com um pouco mais de idade que dizem: puxa vida, aquela oportunidade apareceu na minha vida. Sabe que quando a gente subiu o Legendários, é uma frase que a gente pode comunicar ela, que ela diz muito sobre preparação, que é desfrute o caminho. Desfrute o caminho. Porque o desfrutar do caminho é uma eterna preparação. O desfrutar o caminho é justamente você entender que a cada passo que você dá, você está seguindo no caminho o certo é você seguir no caminho de alcançar a bênção, e tudo no caminho, o caminho também é uma bênção. A preparação também faz parte de uma bênção, né? A bênção que você quer receber está ali à frente, mas a cada passo que você dá, né? Dê o passo, né? Jesus coloca o chão. Então, a cada passo que você dá, Jesus coloca o chão. Então, eu falo, eu tava vendo o pessoal assim, com todo respeito a cada crença de cada um, mas pessoal, sobre por que você acredita em Jesus, né? As discussões hoje está muito em alta, não sei porque eu vejo muito isso, mas está muito em alta isso. Por que você acredita em Jesus, né? Cara, não tem nada provando o contrário. Até hoje a gente não conseguiu, ninguém conseguiu provar nesse Jesus, e cada vez mais se provam as histórias da Bíblia. Mas olha a sua volta. Se isso não é um milagre, o que é isso? Então, o chão que você pisa, que a gente entende como preparação, também é uma bênção. Então, eu acho que uma coisa legal, Rafa, para falar sobre que a preparação faz parte, é que, na verdade, eu posso te falar,
Eu acho que a visão de preparação, na verdade, é uma visão talvez até turva nossa de que nós estamos nos preparando para algo. Porque no final do dia, tudo é uma bênção. Então a gente está colhendo a bênção de Deus a cada segundo. Por mais dolorosa, às vezes, o momento que seja, e aí eu vejo que cada passo que a gente dá, a gente pode colher mais bênçãos. E às vezes tem uma bênção que a gente não consegue conceber. Talvez é porque a gente não se preparou o suficiente para essa bênção. Mas a gente está colhendo bênçãos todo dia. E aí eu acho que cabe a nós entender que isso ajuda bastante na preparação. Quando você entende que tudo que você pisa, tudo que você busca faz parte de uma bênção, o caminho da preparação também se torna um caminho mais aceitável, um caminho mais entendível e que acelera a sua jornada em relação ao que você quer alcançar, né? É algo como aproveitar a jornada, né?